vemos os cânticos, Rei dos Reis, né? Ungido de Deus, está falando de Jesus, esse cântico. E o autor do cântico pede, Deus faça dele um servo fiel. O que é um servo fiel? É aquele que faz tudo isso agora que é uma pergunta que ele fez no final da sua formação. Prega, pregador, quem ensina é pastor velho, quem vai pregar no lugar é evangelista, esse é muito bom. Isso não é dom dado a Deus. Nada disso, é metade do mundo. Não. Está também metade desse dom. A igreja tem que viver, tem que estar. Tem de Deus. Pronto, resolvido o problema. Certo? Agora está gravando, não está? Muito bem, então, como eu disse para vocês, por que é que a igreja está assim? Porque ela não faz como Deus mandou. Quem ensina é pastor mestre, quem prega é evangelista, isso é dom. E esse dom não é dado a toda a igreja, é dado a algumas pessoas. Os outros irmãos da igreja têm apenas que viver em santidade e testemunhar a sua salvação, onde quer que ele ande e com quem quer que ele fale. É só isso. Aí, como a igreja se mete a fazer, segundo eles, missões, aí está aí a igreja cheia de pessoas não crentes, porque quem foi fazer missões já não é crente. Então ele traz para dentro da igreja quem não é crente. Como Jesus disse aos fariseus naquela época, vocês rodeiam mar e terra para fazer um prosélito. É isso que as igrejas fazem, é prosélito, e não convertidos, é prosélito. Então vocês rodeiam mar e terra para fazer um prosélito e depois o fazem 2 vezes pior do que vocês. Exatamente isso que está acontecendo com a igreja. Por que é que a igreja está cada vez pior? E cada vez entra gente pior. Convertido por alguém que não é convertido. Então ele vai aumentar a situação precária da igreja o tempo todo. A gente tem que aprender. Rei dos reis, ungido de Deus, da vida, supremo pastor, tão inefável, louvado seja o teu nome. Vive em mim, libertador, mais precioso do que
Louvado seja o nosso Senhor, que nos ajude a ser servos fiéis. Primeiramente, que nos faça servos de verdade, depois fiéis, tendo em vista a dificuldade que é ser cristão em um mundo entregue ao maligno, entregue pelo próprio Deus. Aí nesse mundo ele cuida dos seus salvos e faz com que esses seus salvos testemunhem a esse mundo de trevas como é que alguém vive na luz, mesmo em meio às trevas. É só esse o papel da igreja. No meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão pelo meu Rei e pelo meu Senhor. Meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei. Graças te damos, Pai querido, porque o Senhor de forma maravilhosa se revelou a nós. Não temos nenhuma condição, como pecadores, de discernir as coisas do Deus Santo. Mas o Senhor mesmo se revela a nós e nos dá esse conhecimento na medida do que podemos conhecer e suportar. Nos ajuda, Pai, para que realmente sejamos uma igreja que conta essa história, a história da criação, a história da queda, a história da redenção, e que essa redenção está em curso, e a igreja é prova disso, através de seus servos fiéis, convertidos fiéis, já demonstram claramente ao mundo que a redenção está em curso, e cada crente, servo fiel, verdadeiro, é uma prova disso, até o dia em que Jesus voltar. Por isso nós oramos, certos de que não há qualquer mérito em nós, mas é pelo mérito do nosso Senhor e Salvador, o mediador do pacto, o mediador da aliança, o nosso sumo sacerdote. É dele que falaremos hoje e é por ele que nós oramos. Amém. Amém. Bom, irmãos, vocês viram que tem uma garota nova hoje ali no PowerPoint? Aqui é assim, as meninas, crianças ainda fazem tudo. Bom, como eu disse para vocês, já estou de lentes novas.
ainda me adaptando, portanto não estou enxergando direito ainda, mas já consigo ler com elas e enxergar cada um de vocês aí, divisando perfeitamente as feições de cada um. Do jeito que eu estava antes, eu olhava para aí e via um bando de alma penada. Não conseguia identificar ninguém, mas agora eu já conheço. Muito bem, irmãos, então vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Muita gente pensa que Paulo foi o fundador da igreja de Roma, como ele foi fundador de tantas outras igrejas, mas a de Roma não, ele nunca nem tinha ido lá. Quando ele escreveu essa carta, ele nunca nem tinha ido lá. E é a carta que tem a melhor exposição doutrinária da salvação, é a carta aos Romanos, é a mais completa, a mais bem explicada sistematicamente da doutrina da salvação. Então, como nós hoje vamos falar do mediador, que é Jesus, como sacerdote, nós já vimos como profeta no domingo passado, hoje nós vamos ver como sacerdote, então vamos ler Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Apenas esses dois versículos e vamos discorrer explicando sobre ele, sobre esse papel de Jesus como sacerdote, essa função de Jesus como sacerdote, o mediador da aliança, do pacto, Romanos 8, 33 e 34. Que diz assim, acompanhem por favor. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, irmãos, como nós temos visto aqui, e como podemos ver claramente nas Escrituras, Deus fez toda a criação, entregou essa criação ao homem para administrar, fez um pacto de vida e morte com esse homem, e já vimos que o homem escolheu a morte. Porque Deus disse, o dia que comer da árvore que lhe é proibida, morrerá. Então nós vimos que o homem escolheu desobedecer, naquela época ele tinha o livre-arbítrio, de fato, ele era totalmente puro, totalmente ingênuo, mas escolheu pecar. Então não sabemos explicar por que isso, Deus já sabia que isso ia acontecer, e aconteceu. Então ele escolheu a morte. Fugiu da presença de Deus. Ele mesmo, o homem quando peca, já sabe que não tem condição de estar na presença do santo. Então ele mesmo fugiu de Deus. E Deus, naquele momento, prometeu o Redentor, prometeu o mediador da aliança que o homem rompeu, do pacto que o homem rompeu. Deus disse que ia consertar isso através do filho da mulher, o descendente da mulher que pisaria a cabeça, já apontando para Maria, para Jesus, o filho de Maria. Então, ali inicia o desenrolar do plano de Deus para a redenção de toda a sua criação, que ele mesmo amaldiçoou. Adão, por tua causa toda a criação é maldita. Foi Deus mesmo que amaldiçoou, foi Satanás não, como as pessoas pensam. Satanás apenas faz parte dessa maldição. Então, irmãos, o mediador desse pacto é Jesus, que chegou no tempo. Então, todo o Velho Testamento, tudo, eu tenho dito isso para vocês, tudo que está escrito no Velho Testamento leva a Jesus. Tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Tudo que está no Velho Testamento, o interesse de tudo que está no Velho Testamento, Noé, Abraão, Davi, Salomão, Raabe, quem quer que seja, prostituta, sacerdote, demônios, o que for que tiver lá, está levando para Jesus. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas que a lei serviu de aio para nos levar a Cristo. Que é aio? Babá, tutor, professor, preceptor, alguém que ensina a quem não sabe. Então é para isso que serve o Velho Testamento, para levar a Jesus. Jesus é o mediador do pacto. Ele é o mediador do pacto. E também já vimos que esse mediador desempenha 3 papéis, 3 ofícios, aliás, simultâneos e complementares, quais sejam: profeta, aquele que fala de Deus para o homem. Profeta é aquele que fala da parte de Deus. Esses profetas e pastores, que pastor é um profeta, evangelista é um profeta, que falam da cabeça deles são falsos profetas. As igrejas estão cheias deles, quase 100%.
Quase 100%. Como sempre foi na história do Velho Testamento, como sempre foi na época de Jesus, como sempre foi na época dos apóstolos, como sempre foi na época dos pais da igreja, e sempre será assim até Jesus voltar. Então o pastor que fala da cabeça dele, ele está dizendo que ele acha, ele é um falso profeta. E quem dá ouvidos a ele é um falso crente. E todos eles compõem uma falsa igreja. Quem diz isso é a Bíblia. Muito bem. Então, irmãos, Jesus, enquanto esteve aqui, desempenhou o papel de profeta. Como ele disse, eu não falo de mim mesmo, eu falo o que o Pai me mandou falar. Ou seja, Jesus veio em cumprimento ao que Deus disse a Moisés. Moisés, suscitarei do meio do povo, um profeta semelhante a ti. Ele não falará de si mesmo, ele falará o que eu mandar a ele ouvir. Pois é, era Jesus. Quando Jesus chegou, o Pai disse isso. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Pois é. Então Jesus veio como profeta de Deus. Ele não falou de si mesmo. Falou da parte do Pai. É isso que é um profeta, aquele que fala da parte de Deus. Vimos isso domingo passado. Só que Jesus também desempenhou e desempenha o papel de sacerdote. O livro de Hebreus explica isso muito bem. Os sacerdotes do Velho Testamento eram apenas figuração, simbologia de Jesus. Aqueles sacrifícios que ele fazia eram transitórios e precisavam ser repetidos todo dia. Ou quando havia alguma situação específica para um sacrifício específico. Jesus não, Hebreus diz isso. Ofereceu um sacrifício de uma vez por todas. Os profetas, os sacerdotes intercediam pelo povo, entravam lá para interceder pelo povo. Jesus também. Vimos aqui que ele intercede por nós ainda hoje, lá junto ao trono do Pai. Então, quantas vezes Jesus orou? Orou por Pedro, orou por Lázaro, antes de ressuscitar, ele orou a Deus. Então, nós vemos isso. Esse é o sacerdote, aquele que intercede junto a Deus em favor dos homens. Por isso que Pedro diz lá que nós da igreja todos somos reino de sacerdotes. Aquele que intercede uns pelos outros. Que se sacrifica uns pelos outros. Lembra dos uns aos outros? Tem não sei quantas vezes, 16, 26, sei lá quantas vezes. Os uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Sacrificai-vos em lugar do outro. Suportai-vos uns aos outros, amai uns aos outros. É isso aí. Sacrifício, é você se sacrificar em favor do outro. Isso é sacerdócio. Muito bem, irmãos. Quando falamos de Jesus como sumo sacerdote, a nossa mente nos remete naturalmente ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso é natural. Para quem não tem um conhecimento mais aprofundado do papel de Jesus, dos seus ofícios, quando se fala em sacerdócio de Jesus, imediatamente nos remete ao sacrifício dele na cruz do Calvário. Afinal, foi ali que Jesus se ofereceu como Cordeiro de Deus, sacrificado para com seu sangue libertar o seu povo e tal, e tal, e tal. Essas coisas que nós conhecemos. Depois, quando nós lembramos que Jesus ressuscitou, nós aprendemos isso. Lembramos que ele subiu ao céu e antes de subir prometeu aos seus discípulos que mandaria outro Consolador, o Espírito Santo. Então parece que a ideia que fica na cabeça da gente é que Jesus se aposentou do seu papel de Salvador. Já fez o seu papel na cruz, já mandou o Espírito Santo, então agora é o Espírito Santo quem está trabalhando. Jesus está aposentado temporariamente até o último dia, quando ele virá buscar a igreja. A gente não diz isso não, mas é mais ou menos o que fica na cabeça. Jesus já fez a sua parte aqui, já foi-se embora. Especialmente depois do advento do pentecostalismo no início do século XX, em que as igrejas cultuam o Espírito Santo e não Jesus. O que é uma heresia. Porque o papel do Espírito Santo é nos levar a Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo não quer glória para ele. Não fala dele mesmo, ele fala de mim. O louvor que ele quer é o meu louvor. A glória que ele quer é a minha glória. Então, culto ao Espírito Santo de alguma forma é uma heresia. Pentecostal é uma heresia. Então, fica na nossa cabeça isso. Jesus é o sacerdote, sim, mas esse papel dele de sacerdote já cessou. Ele já fez a parte dele e já mandou o Espírito Santo. É mais ou menos o que fica no imaginário da gente.
Obviamente, este não é o ensino bíblico acerca do ofício sacerdotal de Jesus Cristo. Quando Jesus prometeu que pediria ao Pai que mandasse outro Consolador, que é o Espírito Santo, essa palavra outro Consolador, por conceito, pressupõe a existência de um Consolador. Então, se vem outro, é porque já há um. E esse um é exatamente Jesus. Ele não deixou de ser o Consolador. Ele não deixou de ser o nosso Consolador. Ele não se aposentou do seu ministério sacerdotal. O ofício sacerdotal de Jesus não terminou na cruz. O seu ministério de intercessão pelos eleitos do Pai faz parte do seu ofício sacerdotal até que ele volte. Conforme nós lemos, ele não apenas morreu na cruz do Calvário, ele não apenas ressuscitou e subiu ao céu, como também está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E como é que Deus nos justifica? Pela justiça de Jesus. Quem os condenará, se Deus já nos justificou? É Cristo, Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então o ministério sacerdotal de Jesus não cessou. Não cessou. Conforme lemos, o Senhor continua no seu ofício sacerdotal. Quando oramos ao nosso Deus, irmãos, devemos ter em mente que a obra da salvação, ela é um todo. Não é apenas uma parte na hora que eu levantei a mão na igreja dizendo que aceito Jesus como meu Salvador. Não é só isso. Não é só isso. Normalmente, repito, tendemos a lembrar a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário como algo separado da sua intercessão, da sua obra intercessória por nós, o que é um erro. Na verdade, a expiação como um todo, a salvação como um todo, expiação e intercessão, são dois aspectos da obra redentora. O que é redentor? É aquele que nos liberta do pecado. E o que é intercessão? Aquele que continua intercedendo por aqueles que foram libertos. Ele não libertou e disse, pronto, meus filhos estão libertos, agora sigam a vida de vocês. Não é assim. A salvação é completa. Ele liberta e continua nos conduzindo até o dia em que Ele vier nos buscar. Para isso é que Ele deixou o Espírito Santo e é para isso que Ele ainda intercede lá no trono da glória do Pai. Olha, irmãos queridos, a falta de compreensão dessa verdade é que leva muitos ditos crentes a fazer tantas orações tolas, sem sentido, sem nenhuma possibilidade de serem ouvidas e respondidas por Deus, porque não estão sendo feitas de acordo com a palavra de Deus. Para orar corretamente, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Para orar corretamente, nós precisamos conhecer o pacto de Deus, o mediador do pacto, o Senhor Jesus Cristo. Para orar corretamente, nós precisamos saber no que consiste a obra salvífica do Senhor Jesus e qual é a abrangência do seu ofício sacerdotal. Se a gente não souber disso, não estamos orando como convém. E mais, quem é salvo sabe disso. Quem não sabe disso é apenas religioso, membro de alguma igreja, cujo pastor também não é crente, tanto que não ensina isso. Por que eu estou falando isso, queridos? Por ver e ouvir tantos irmãos, tantas pessoas ditas crentes, em situações conflitantes com a vontade de Deus, declarando que só querem fazer a vontade de Deus. Não, pastor, eu só quero fazer a vontade de Deus. E eu mostrando, mas não está. A vontade de Deus é essa, aqui o que você está fazendo está errado. Não, mas eu só quero fazer a vontade. Então faça o que está escrito na Bíblia. Não, pastor, eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas eu estou lhe mostrando que não está.
E o irmão continua não estando. Então isso é terrível. Você é uma pessoa que não sabe quem é Deus. Você é uma pessoa que não é salva. Não há nem dúvida quanto a isso. Outros chegam para pedir oração. Pastor, ore comigo, eu só quero que seja feita a vontade de Deus. Acontece que ele está numa situação claramente contrária à vontade de Deus. Ele está decidido a continuar num erro e dizendo, pastor, vamos orar para que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Digo, mas não tem que orar não, nesse caso. Você tem que fazer. Está aqui, ó. Está aqui dizendo o que é que você tem que fazer. Você tem que pedir oração, você tem que orar pedindo graça a Deus para você fazer. E não orar para que Deus mude a sua lei, o seu estatuto, os seus decretos, porque você quer continuar no pecado. Quer continuar agindo de forma errada. Mesmo o pastor dizendo. E às vezes a situação é gritante. A situação de pecado e desobediente é gritante. Contrariando claramente a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Aí como imaginar que será feita a vontade de Deus na vida e através da vida de uma pessoa dessas, se elas vivem deliberadamente na prática de um pecado que não querem largar? É impossível, irmãos. Isso é impossível. Preste atenção, meus filhos. Segundo o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está afirmando dois aspectos do ofício sacerdotal do Senhor Jesus. Ele nos justificou, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Essa é a primeira parte, digamos assim, do seu ofício sacerdotal. Ele ofereceu o sacrifício e não só isso, ele foi o sacrifício. Só que ele subiu ao céu para quê? Para ficar lá esperando o dia dele voltar? Não, diz aqui que ele continua lá intercedendo por nós, que é um outro aspecto do ofício sacerdotal. Interceder por aqueles que estão sob seu comando, como Moisés fez tantas vezes, Davi fez tantas vezes, tantos profetas fizeram tantas vezes, oraram tanto ao Senhor. Samuel chegou a dizer, ai de mim se eu não orar por vocês. Paulo, como profeta, chegou a dizer, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então essas pessoas recebem esse dom e sabem disso. Então, irmãos, no versículo 33, nós vemos quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Como é que Deus nos justifica? Pelo sacrifício feito pelo sacerdote Jesus, o sumo sacerdote. E esse sacrifício foi ele mesmo. Agora prestem atenção, irmãos. O apóstolo Paulo, como eu já disse para vocês, a Bíblia é toda escrita para crentes. No Velho Testamento ela foi escrita para Israel, para o povo de Israel. Não foi escrita para o povo do Egito, para o povo da Etiópia, para o povo da Macedônia. Não, ela foi escrita para o povo de Israel. Para a Síria, aliás, no Velho Testamento, ela foi escrita para o povo de Israel. Do mesmo jeito que o Novo Testamento é escrito para a igreja. Só. Então quem não for salvo, isso aqui não interessa. Nem interessa, nem vai interessar. Então prestem atenção. Paulo está falando de quem aqui? Olha o que é que ele diz. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele não está falando aqui do mundo todo. Nós temos que prestar atenção nisso. Ele está falando a respeito de pessoas redimidas e estas não vivem deliberadamente em pecado, desonrando a palavra do Senhor Deus. Somos pecadores? Sim, claro que somos. Há alguma possibilidade de deixarmos de pecar? Não, não há. Só quando morrer. Mas sabemos o que estamos fazendo, sabemos quando caímos em pecado e nos arrependemos e clamamos a Deus, Senhor, me ajuda, meu Senhor. Eu pequei, me ajuda. Me ajuda, meu Senhor. Agora, a pessoa que vive deliberadamente em pecado, sabe que é pecado e quer continuar nesse pecado, é complicado, meus queridos, é complicado. Não é por eles que está falando aqui.
Esses não estão incluídos nessa oração e nesse ensino de Paulo, nem na oração de Jesus, nem no sacrifício de Jesus. Com certeza absoluta. Não pode haver um crente que vive afrontando a santidade de Deus, sabendo disso, e não está nem aí. Ainda quer pedir para o pastor para orar para Deus fazer vista grossa nesse negócio. Os que vivem deliberadamente em pecado, irmãos, e que via de regra nutrem, agasalham esses pecados no coração e gostam deles. Tanto que não querem se desfazer deles nem a pau. Eles sabem o pecado, conhecem o pecado, sabem que estão pecando, mas querem é que Deus mude a sua regra. Pastor, o senhor está muito severo. Houve uma mãe aqui que o jovem saiu daqui da igreja e a mãe disse que ele saiu porque eu não tinha amor. O jovem vivia em pecado e eu repreendi o jovem severamente. O jovem quis ir para o seminário, eu mandei ele para o seminário. Com pouco tempo aprontou no seminário, eu tirei ele do seminário. E a mãe disse que eu não tive amor. Hoje, pelo que eu sei, ele voltou para a maconha de onde ele veio, antes de dizer que tinha se convertido. Aí a mãe disse que o culpado sou eu, porque eu não tive amor pelo jovem. Era para eu passar a mão na cabeça dele, aqui na igreja, e deixar... Ele estava aqui até hoje, na cabeça dela, ele estava aqui até hoje ainda, crente todo. Então, irmãos, Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Não há nada mais radical do que Deus, Jesus e a sua palavra. Nada. Não há nada mais radical do que isso. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Não tem negócio de amigo do evangelho, como às vezes as pessoas dizem. Ah, fulano de tal são amigos do evangelho. Não existe amigo do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o cara é salvo ou é condenado. Não tem meio termo. Jesus intercede pelos eleitos, pelos mesmos pelos quais ele morreu. Como ele diz na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, versículo 9, quando ele estava orando pelos seus 12 discípulos, inclusive Judas estava no meio, ele disse isso: Pai, eu não oro pelo mundo todo, eu oro por estes aqui que tu me deste. Mais claro do que isso, só o sol ao meio-dia no deserto de Saara. Eu não estou orando pelo mundo todo, eu estou orando por estes 12 aqui que tu me deste. Aí no versículo 12 ele disse, excluído o filho da perdição, para que se cumpra as escrituras. Aí lá no versículo 20 ele disse, eu não oro só por estes que estão aqui, eu oro também por todos aqueles que vierem a crer na pregação do evangelho que eles vão fazer. Pronto, aí nós entramos. Foi por este que Jesus morreu, nem um a mais, nem um a menos. É por isso que ele está intercedendo lá no céu, nem um a mais, nem um a menos, como ele diz aqui, os eleitos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Nós precisamos saber, irmãos, que como sacerdote, eu insisto, a obra intercessória do Senhor Jesus Cristo é exclusivamente em favor dos remidos pela sua morte, pelo seu sangue. Precisamos saber ainda que a sua oração não se limita a assumir responsabilidade diante do Pai pelos nossos pecados. Ele não está lá só, Pai, olha, esses aí eu já morri por eles, viu? A dívida dele está paga. Não é só esse o aspecto da sua oração intercessória, não. Ele está intercedendo também pela nossa vida de santidade. E para isso ele deixou o Espírito Santo aqui para nos conduzir nessa vida de santidade. Como sacerdote, a obra intercessória está ligada à nossa santificação. A salvação não é só, pronto, aceitei Jesus. Não é só isso. A salvação é aceitei Jesus, se é assim o termo que você usa, e agora eu vou andar em santidade de vida até me igualar a Ele. É esse o propósito de Deus, como está escrito aqui em Romanos mesmo. No mesmo capítulo 8, um pouco atrás. Todas as coisas, 28. 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem. Esse bem aí é salvação. Tem nada a ver com sua vida, bem-estar, social, familiar, não sei o quê. É salvação, é disso como está falando.
Todas as coisas cooperam para a salvação daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que eu já ouvi esse versículo ser dito para pessoas que estão em situação difícil de alguma forma, o doente, o desempregado, ou a mulher deixou, o marido deixou, dizem isso, ou seja, estão atrelando esse bem à situação secular. Não é. O homem está falando de salvação. Então, todas as coisas cooperam para o bem, e esse bem é a salvação daqueles que amam a Deus. Você esteja desempregado ou não, abandonado pela mulher ou não, doente no hospital ou não, isso não tem nada a ver. Muito bem. E Deus faz isso segundo o seu propósito. Aí todo mundo para aí. Mas não diz qual é o propósito. Pois está no versículo seguinte, no 29. Pois a todos quantos predestinou, a este também chamou, para serem feitos segundo a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos. É esse o propósito. Então, a todos quantos ele chamou, no início, né, todas as coisas cooperam para o bem dessas pessoas que ele chamou. Que bem é esse? Salvação, exatamente para que essas pessoas sejam feitas à imagem e semelhança de Jesus. Quem é que cuida disso? O Espírito Santo. Pela intercessão de quem? Do próprio Jesus, que mandou o Espírito Santo para cá. É esse o papel do Espírito Santo. Nós precisamos saber disso, irmãos. Nós precisamos saber disso. Em Romanos 8, 26, ele diz que o Espírito Santo também intercede por nós. Exatamente, ele mandou o Espírito Santo para cá para cuidar de nós. Cuidar de quem mesmo? Dos eleitos. Dos eleitos. Irmãos, esse conhecimento é precioso demais para que nós o desprezemos. Esse conhecimento é precioso demais para que façamos pouco caso dele. Se fazemos pouco caso de um conhecimento desse, ou se desprezamos esse conhecimento, não há dúvida, nunca houve conversão. Somos apenas membros de igrejas, religiosos. Não houve ninguém aqui na terra que Jesus demonstrasse aversão a não ser os religiosos. Jesus não demonstrou aversão aos pecadores, ele mesmo disse, eu vim buscar pecadores. Ele não demonstrou aversão às prostitutas, ele não demonstrou aversão aos ladrões publicanos, salvou 2 deles, pelo menos a Bíblia fala, Mateus, o publicano, que foi discípulo dele, e Zaqueu, claramente ele salvou esses 2 publicanos. Então ele não demonstrou aversão a essas pessoas pecadoras que poderiam ser convertidas, e ele converteu alguns. Agora ele demonstrou aversão clara e usou palavras de insulto. As únicas pessoas a quem Jesus foi hostil e insultou com palavra foram os religiosos. Raça de víboras, ladrões, salteadores, sepulcros caiados, serpentes venenosas. Os únicos que Jesus foi hostil e ofendeu com palavras foram os religiosos. Vejam o perigo de quem é simplesmente religioso dentro das igrejas. Quem faz pouco caso de um conhecimento desse. Preste atenção, irmãos. Jesus intercede por quem? Pelos eleitos. As orações de quem estão sendo ouvidas lá e levadas ao trono da graça por Jesus, que está sentado à direita do Pai? As orações dos eleitos. É por isso que as nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus. Quando oramos em nome de Jesus, eu sei que as pessoas não sabem disso, eu já disse isso aqui várias vezes, mas eu sei que as pessoas não sabem disso. Eles usam em nome de Jesus como se tivesse poder nessa expressão, em nome de Jesus. Lá em Atos tem um caso contado lá, dos 7 filhos do sumo sacerdote Seva, ou seja, eram gente de Israel, que eram exorcistas dos melhores, porque sabiam pronunciar o nome Jeová. Em nome de Jeová eu expulso demônios. Pois é, hoje esses irmãos, eu expulso esse demônio em nome de Jesus. Pois é isso aí. É isso aí. Não sabe nem o que quer dizer isso. Em nome de Jesus, na nossa oração, quer dizer, Pai, quando você termina de orar e diz, eu oro em nome de Jesus. É como se você estivesse dizendo, meu Pai, essa oração, quem está fazendo é Jesus, através de mim. Ele está aí do seu lado e vai confirmar isso.
É isso que quer dizer, eu oro em nome de Jesus. Então, quando você vem fazer uma oração totalmente esdrúxula, sem conhecer quem é Deus, sem conhecer o seu pacto, sem conhecer o mediador do pacto, sem conhecer qual é o papel de Jesus nesse negócio, e no fim dizer em nome de Jesus, isso não serve para nada. Isso é abominação diante de Deus. Quando nós oramos em nome de Jesus, é porque Ele é o nosso sumo sacerdote que não apenas se ofereceu por nós na cruz do Calvário, mas ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O nosso conhecimento disso aqui é puramente de ouvir dizer, ou nós sabemos o que isso quer dizer? Irmãos, é por isso que a obra intercessória de Jesus não pode falhar. Jó, lá não sei quando, já sabia disso. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Jó já sabia disso. Então, por que é que a obra intercessória de Jesus não pode falhar? Porque ela está baseada na sua obra expiatória como um todo, como mediador da aliança de Deus, e essa aliança é eterna, esse pacto é eterno. E nós vemos Jesus orando mesmo antes da cruz, no caso de Lázaro, capítulo 11 de João. Nós vemos Jesus orando antes de ressuscitar o homem, o defunto morto. Então, antes de ressuscitar Lázaro, ele orou para que todo mundo visse e ouvisse: Pai, eu te louvo, eu te dou graças porque me ouviste. Ele nem tinha orado ainda. Ele nem tinha mandado o homem sair da cova. Mas ele já disse isso: Pai, eu te dou graças, eu te louvo porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Aí lá está escrito que ele orou assim, para que todo mundo ouvisse e visse o que ia acontecer em seguida. Lázaro, vem para fora. E o defunto veio. Então a obra intercessória de Jesus não pode falhar. Ele é Deus. Nós pregamos aqui sobre Jesus um dia desse e vimos. A vontade de Jesus é a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então não pode falhar a obra intercessória de Jesus. Assim como ele orou antes de acontecer o evento da ressurreição de Lázaro, e aconteceu do jeito que ele orou, assim será, irmãos, em qualquer oração que ele fizer. Inclusive as orações que nós fizermos em nome dele, se essa oração for feita do jeito que tem que ser feita, com base no conhecimento da palavra de Deus, com base no conhecimento do mediador da aliança, com base no conhecimento do ofício desse mediador, como sacerdote que intercede por nós. Tudo que pedis em meu nome, ele disse isso, será feito. Esse em meu nome quer dizer isso. Tudo que vocês pedirem de acordo com a minha vontade, de acordo com o que eu fiz, de acordo com o que eu faço, de acordo com o meu papel de profeta de Deus, de sacerdote de Deus e de rei de Deus, vamos pregar domingo que vem, tudo que vocês pedirem em meu nome será feito. Agora, esse em meu nome quer dizer, essa oração é uma oração que ele faria. Portanto, nas orações tolas, não servem para absolutamente nada. Se Jesus orou para Pedro e aconteceu conforme a oração, Pedro, eu estou orando por ti. E a oração de Jesus foi ouvida. Se ele orou por Lázaro e o homem ressuscitou. Se ele orou pelos seus 12 discípulos ao Pai, Pai, eu oro por eles, eu não oro pelo mundo todo, não, eu estou orando só por eles agora. E o que Jesus orou foi atendido. Então eu repito, irmãos, se Jesus orou assim, e assim aconteceu naquela época, enquanto ele estava assim, aqui, assim será, até quando ele vier buscar a sua igreja. É com esse conhecimento que o apóstolo questiona. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica. Ora, se é Deus quem me justifica, quem é que vai me acusar? O diabo. Sim, isso é papel dele. Só que a acusação dele é inválida. Porque quem me justifica é Deus pela justiça de Jesus. Então a acusação de Satanás não serve. Mas não serve no caso de quem? No caso dos eleitos. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, a obra sacerdotal de Jesus, repito, envolve a expiação na cruz do Calvário e a intercessão pelos seus eleitos até que ele volte. E esses eleitos são exatamente os mesmos pelos quais ele morreu. Nem um a mais, nem um a menos. Pois muito bem, irmãos. Se sabemos que em seu ofício sacerdotal o Senhor Jesus continua intercedendo por nós junto ao Pai. Isso é uma verdade bíblica. Se sabemos que o zelo do Senhor por nós é tão grande que Ele não nos deixou órfãos, como Ele disse antes de subir, eu não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei outro Consolador. Eu sou o Consolador já que vocês têm, pois eu mandarei outro para ficar convosco até que eu volte. Nós sabemos disso. E esse Espírito Santo Ele deixou para nos conduzir. Como ele diz lá, o papel do Espírito Santo é convencer do pecado, do juízo, da justiça e nos levar a toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus. É esse o papel do Espírito Santo. E inclusive ajudar na intercessão por nossas orações, como tem lá em Romanos 8, 26. As nossas orações tronchas, digamos assim, não estão lá muito equalizadas, pois o Espírito Santo, está lá escrito na Bíblia, que com gemidos, 8:26, intercede por nós, ajeitando nossas orações para que elas cheguem lá no céu em condição perfeita. Então, irmãos, se nós sabemos dessas coisas, como tem sido a nossa vida como eleitos, salvos, como testemunhas de tão grande salvação. Como eu disse, nós não somos missionários de nada, a igreja. A igreja não tem uma missão, ela é a missão. Que missão? Testemunhar a salvação, só isso. Quem prega é missionário, é evangelista, quem ensina é pastor mestre. Está na Bíblia isso. A gente faz diferente pela arrogância da gente. Eu quero ser o que eu não sou. Só isso. Por que os pastores são tão importantes? Por isso, arrogância. Eles acham que são alguma coisa. O pastor é simplesmente um mestre da palavra de Deus para ensinar os irmãos. Só isso. É só isso que é um pastor. Então, quando ele é mais do que isso, ele é um falso pastor. E as igrejas que fazem do seu pastor alguém importante é uma falsa igreja. Cheia de falsos crentes. Porque se fossem crentes, eles saberiam qual é o papel de um pastor. Como tem sido a nossa vida de eleitos salvos, conduzidos pelo Espírito Santo? A nossa vida espelha isso. Como tem sido nossas orações uns pelos outros? Será que existe isso? Será que cada um aqui tem seu momento de oração no seu quarto secreto, como Jesus mandou? Não sugeriu, não. Ele ensinou. Já ensinei isso para vocês aqui. É o único ensino na Bíblia toda sobre como orar. Quem Deus foi Jesus. Quando for orar, vá para o seu quarto secreto. E seu Pai que te vê em secreto ouvirá suas orações. Quem fica orando nas igrejas de mão para cima, Jesus diz, são os fariseus. O que era que eles queriam? Ser vistos pelos homens. Então eles já receberam a recompensa deles. Não tem mais nada para eles. Eu já disse para vocês aqui e vou dizer de novo, essas reuniões de oração nas igrejas é uma grande palhaçada, na sua grande maioria. É uma manipulação do emocionalismo das pessoas. O pastor sabe disso, quem está ali conduzindo esse reunião de oração sabe disso. Ele está manipulando as emoções das pessoas. É na grande maioria mulheres. Que Paulo chama mulherzinhas, cheias de paixões, que aprendem e nunca chegam ao conhecimento de Deus. Paulo diz isso.
E eu sou testemunha disso nos meus 62 anos. Quantas reuniões de oração já estive presente e fico olhando aquele negócio de, meu Deus do céu. Esse povo não tem a menor noção do que é oração. Não tem a menor noção de quem é Deus. Não tem a menor noção do que está acontecendo aqui. E um pastor manipulando aquilo ali. Houve uma vez que eu não aguentei e repreendi o pastor. Na frente de todo mundo. O negócio estava tão escancarado, um pastor psicólogo, a manipulação estava tão escancarada que eu disse, pastor, pare com isso. Por favor, pare com isso. Eu tive que fazer isso. Como presbítero e mais velho do que o pastor, eu tive que fazer isso na frente de todo mundo. Pare com isso, o senhor está manipulando essas pessoas. Vamos para a Bíblia. Aí ele, com humildade, baixou a cabeça e disse, presbítero, continue, por favor. Ele sabia o que estava fazendo. Irmãos queridos, é bom lembrar. Será que a nossa vida tem demonstrado que estamos crescendo em santidade, no pleno conhecimento de Deus, até nos tornar iguais a Jesus Cristo, sob a sua intercessão lá junto ao trono da graça, e sob a condução do Espírito Santo que em nós habita, a partir da nossa conversão? Será que a nossa vida demonstra isso? Quantas pessoas daqui da nossa igreja eu chamo a atenção há anos e não há nenhuma mudança? Eu estou aqui há 11 anos, vocês sabem disso. Quantas pessoas? E eu digo isso para essas pessoas. É bom lembrar que as acusações do tentador só não fazem efeito na vida dos eleitos. Quem os condenará? Quem intentará acusação contra eles? Eles quem? Os eleitos. Então, quem não foi eleito, essa acusação vale. Essa acusação fará efeito. Essa condenação se aplicará. Só os eleitos, irmãos, são agraciados com a expiação na cruz do Calvário. Só os eleitos são objeto da intercessão de Jesus junto ao trono do Pai. Só os eleitos são agentes que andam nesta terra sob a condução e na direção do Espírito Santo. Só os eleitos não se deixarão enganar por falsos pastores. Só os eleitos não farão parte de falsas igrejas. Porque eles têm Jesus, que expiou a sua culpa, que purgou, aliás, que redimiu da escravidão do pecado, hoje está no trono da graça intercedendo por eles, deixou o Espírito Santo aqui para conduzi-los no crescimento da santidade, pelo conhecimento da doutrina. Não há outro jeito de crescer em santidade, se não for pelo conhecimento da doutrina. Então, meus filhos, eu digo isso aqui e é um negócio grosseiro, mas deixa eu dizer de novo. Quem não cresce no conhecimento das Escrituras nunca foi convertido. Isso é uma afirmação que eu faço com as mãos em cima da Bíblia aqui. Quem não cresce no conhecimento da Bíblia não foi convertido. Alguém já viu uma criança nascer e não crescer? Não se desenvolver e se tornar um adulto? Naturalmente? Quem dá isso? Deus. Como ele dá isso? Pelo alimento, pela física, pelo médico, remédio, o que for. Pois é, no caso do nascimento espiritual está aqui. Tudo isso está aqui, na palavra de Deus. Não há outra forma. Então ficar sendo enrolado por pastor domingo a domingo, com pregação boa, agradável de se ouvir, e não passa disso a vida inteira, e passa ano, e passa ano, e passa ano, e a vida desmantelada, e cheia de problemas, e orando nas reuniões de oração, e ouvindo pregações, ai que pregação boa, e a vida continua do mesmo jeito, e não há qualquer crescimento do conhecimento de Deus, não há qualquer crescimento em santidade, a vida é do mesmo jeito, o namoro é do mesmo jeito, os negócios são do mesmo jeito do mundo, tudo igual, tudo igual. Pois é, para essas pessoas, a acusação terá efeito.
a condenação terá efeito, porque não é para elas essa palavra. Essa palavra aqui é para os eleitos. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que fazer esse autoexame. Nós temos que fazer essa autocrítica. Cada um aqui que está ouvindo e quem está me vendo pela internet, que faça um autoexame honesto da sua vida. Aí, eu faço parte desse negócio? A minha vida demonstra isso? Os meus afetos, os meus anelos, as minhas vontades estão sendo dirigidas por Deus, no poder do Espírito Santo e pela intercessão de Jesus no trono da graça? Ou eu estou vivendo do jeito que eu quero viver, do jeito que eu acho que devo viver, e Deus vai ter que me abençoar, porque é assim que o pastor ensina. Deus quer abençoar sua vida, meu irmão. Temos que fazer um autoexame honesto da nossa vida e buscar uma comunhão cada vez mais estreita com Deus, o que só se dá de 3 formas. Deus deixou 3 meios de graça para o seu povo. Palavra, quando Ele fala conosco. Oração, quando nós falamos com Ele. E comunhão, quando demonstramos que temos realmente negócio com Deus. Quem não tem comunhão na igreja não é crente. Fim de papo. Palavra, quando Deus fala comigo. Oração, quando eu falo com Deus, demonstrando que há essa ligação vertical daqui com o céu. E comunhão dos irmãos, demonstrando que essa relação vertical se expande horizontalmente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não há outro jeito de demonstrar que somos salvos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando vivemos assim, demonstramos que somos eleitos, salvos, que andamos na condução, na direção do Espírito Santo, que fazemos parte da igreja de Cristo, que Paulo ensina é o seu corpo, o corpo de Cristo, e que estamos crescendo em santidade exatamente pelos meios de graça que Deus nos deixou. A palavra, quando Jesus desempenha o seu papel de profeta. Ele está falando conosco da parte de Deus. Ele disse várias vezes aqui, especialmente no Evangelho de João, eu não falo de mim mesmo, eu falo da parte do meu Pai. Eu falo o que o meu Pai mandou. Aí ele mandou os seus discípulos aprender, ensinou-lhes e mandou que eles ensinassem a igreja e fizessem discípulos também. E esses discípulos, apóstolos, ensinaram os seus discípulos, mandaram que eles ensinassem, de sorte que cada pastor verdadeiro não fale da sua cabeça, fale da parte de Deus, o que está escrito aqui, ensinando a igreja. Quem for salvo vai aprender, quem não for salvo não aprenderá nunca. Mesmo fazendo parte da igreja a vida inteira. E o pastor sabe quem são essas pessoas na sua igreja. Porque ele já está aqui há 11 anos. E morre de orar e de chorar por essas pessoas. Então que cada um, repito, faça um autoexame. Como é que está a sua vida? Você está enquadrado aqui nesses versículos? Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? O diabo pode me acusar diante de Deus? Se ele acusar, Jesus vai ter como me defender, ou o Espírito Santo? Como é que ele vai ter que me defender? Se eu estiver de acordo, se eu estiver de fato enquadrado nesse negócio. Se não, a acusação procede. Não se esqueça que Deus é fiel e é justo. Então, se a acusação for verdadeira, Jesus me vai dizer, a acusação procede. A acusação procede. Esse aqui será lançado no inferno no último dia. Acabou-se. É terrível assim. Então, nós temos que saber. Eu estou enquadrado nisso aqui, eu faço parte. Eu sou um desses eleitos. A minha vida prova isso. Dizer não vale nada. Pelos frutos sereis conhecidos, pelos frutos os conhecereis. Jesus diz, que frutos é isso? É a minha vida, minha conduta, minhas palavras, como eu ensino meus filhos, como eu trato minha mulher, como eu trato meu marido, como eu sou no meu emprego, no meu namoro, em todo canto, é assim. É só isso. É isso que é a vida da igreja, é isso que é o testemunho da igreja. Afinal, a igreja é o corpo de Cristo. Então, se ela é o corpo de Cristo, ela vai agir de acordo com as orientações da cabeça.
Todo mundo sabe que os braços, mão, pé, olho, fala, o que for, está funcionando aqui por ordem do cérebro. Todo mundo sabe disso. Então a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. As duas cartas, Efésios e Colossenses, tratam disso. Uma é Jesus é a igreja como corpo. A outra é Jesus como cabeça da igreja. Colossenses e Efésios são irmãs gêmeas. Uma trata disso, a igreja como corpo, Efésios. A outra trata de Jesus como cabeça do corpo, Colossenses. Então, irmãos, que Deus nos conceda graça para compreender a sua palavra. E muito mais graça para que possamos andar de acordo com essa palavra, em obediência ao Senhor, enquanto Ele intercede por nós lá no céu e o Espírito Santo nos conduz aqui na terra, inclusive intercedendo também, ajudando nossas orações para que Jesus a entregue em bandeja de ouro ao Pai, dizendo: meu Pai, essa oração é de um eleito. Eu morri por eles e é por eles que eu também intercedo. Eram teus e tu nos deste, como ele diz na oração lá sacerdotal. Os 12 são os 12. Não há ninguém igual aos 12. Os 12 são os 12. Os outros estão enquadrados no versículo 20 da oração sacerdotal. Eu não oro só por estes 12, mas também por todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. Pois é, irmãos, estes são os eleitos e estes viverão de acordo com a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a entender estas coisas e nos ajude ainda mais, e Ele ajudará, porque se Jesus orou que é assim, assim será. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.